Sejam bem-vindos, esse é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br que, na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails de pessoas nos sugerindo convidados, temas, todos eles, por óbvio, relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje é o professor Marcos Palermo, professor do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Quantos anos já na docência, professor, aqui na Unifra? 8 anos, contando desde o início, porém 2 anos eu estive afastado para um segundo mestrado na área do direito. Tu és egresso desse curso, não, Sim. Marcos? E interessante, assim, a Unifra ela tem essa peculiaridade, o curso de Direito também, né? Nós apostamos nos nossos ex-alunos, claro que eles saem, se qualificam, se capacitam, depois eles retornam a casa e é sempre bom poder contar com essa força Obrigado, de trabalho assim, tão qualificada. E é uma prova, aliás, professor, de que a gente faz as coisas bem feitas aqui, né? Com certeza. E a Unifra sempre dá incentivo em pesquisa, extensão também, além da bom ensino, né? Boas aulas. Então isso faz muita diferença para quem procura também a qualificação docente, né, nível de mestrado, doutorado. A tua área de concentração hoje ela está mais voltada para a questão inicial do curso, né? Para quem está nos ouvindo assim e não entende basicamente como um curso de direito ele é dividido, mas há uma parte formadora, de formação, a gente chama das disciplinas propedêuticas, né? Que são as disciplinas de iniciação do curso. E eu te convidei hoje aqui para vir falar sobre isso e acho que realmente assim, é uma parte muito delicada e importantíssima do curso de Direito. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, a título introdutório. Claro que depois vou te provocando em algumas questões assim que eu acho que são pontuais também. Esse é um tema que é muito caro para mim pela minha área de formação, como o senhor falou. Eu, antes de ser estudante de Direito, fui estudante, me formei no bacharelado em Ciências Sociais. Então, tive contato com a ciência política, sociologia e também a antropologia. Atualmente, inclusive, eu aqui na Unifra voltei a ser aluno e estou estudando História, licenciatura, né, agregando mais uma disciplina que ainda é considerada, né, propedêutica. Digo ainda considerada propedêutica porque de uns anos para cá eu tenho pensado nessa questão do que seriam as disciplinas propedêuticas para o direito. E mudei um pouco a minha opinião desde o início da minha vida docente para cá. Vou dizer no quê? No ano de 2011, 2010, agora não estou muito bem lembrado a data precisa, nós tivemos em Santa Maria uma reunião da Associação Brasileira de Ensino do Direito, que aqui era representado pela professora Ângela Espíndola. Que é a ABED. A ABED. E a professora Cristine Zanella, na época, que hoje está na Universidade Federal do Grande ABC. Uhum. E nós tivemos, junto com a professora Josele Gomes, que é egressa aqui do curso da Unifra, lembro também. uma oficina sobre justamente a importância das propedêuticas, né, no ensino do direito. E naquela ocasião estava presente o professor Albano Pepe, né, um professor já aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, que teve o seu trânsito também pela Unicinos, né, e é um professor da área da filosofia do direito. E na época ele chamava atenção para o seguinte: por que vocês estão chamando certas disciplinas de propedêuticas, né? Filosofia, ciência política, sociologia como propedêutica. Ele defendia uma postura de que, na verdade, embora para o direito houvesse uma carga introdutória que essas disciplinas fornecem, né? Elas têm uma vida à parte, elas têm uma vida independente do direito. Com o tempo, eu comecei a me filiar a essa perspectiva. Embora a importância delas na introdução ao direito, eu acredito que cada vez mais elas devam ser vistas como disciplinas auxiliares, como realmente são, com uma vida própria e, a partir daí, nós podemos pensar, né, num incremento daquilo que pode ser relacionado com essas disciplinas. Isso faz com que hoje eu pense que, com caráter mais propedêutico, estariam realmente as nossas conhecidas teoria geral do direito, a introdução, a iniciação ao ensino do direito, ao estudo do direito, a própria história do direito.
Mas hoje, com a minha experiência docente, eu reivindico uma postura de maior independência dessas disciplinas em contato, em diálogo com o direito. É o que nós temos procurado fazer já há algum tempo. Título de curiosidade, até com apoio até da própria OAB de Santa Maria, OAB Subseção de Santa Maria, que recentemente desenvolveu um painel, né? O Café Histórias e Relatos, que já teve participação de vários membros aqui dessa casa, justamente sobre esse tema, a importância das propedêuticas. Agora, tem um corte transversal aí entre, né, as disciplinas mais duras do direito e as disciplinas de formação. As pessoas não entendem muito isso, porque, né, acham que vão estudar lá, por exemplo, a teoria do Estado e que isso não vai ter aplicabilidade depois nas outras disciplinas do curso. Isso é um engano tremendo que se pode cometer, né? Eu, lá nas minhas disciplinas de processo, por exemplo, sempre deixo bem claro que não existe a menor possibilidade hoje no Brasil de você compreender o fenômeno jurídico ali na hipótese, o fenômeno do processo, se você não entende, por exemplo, como que politicamente o Estado se organiza, principalmente desde a Revolução Francesa, né? E aquilo está diretamente relacionado com o modelo processual, aí, tomando isso, por exemplo. E creio que nas outras disciplinas isso é muito interessante também de se trabalhar. Correto. Há uma aplicabilidade prática disso em qualquer disciplina. Veja que a política ela corta o direito, né, em praticamente todo o seu universo, a filosofia faz o mesmo, a sociologia faz o mesmo, o serviço social também, e a prova disso é que nós temos aí, aqui no curso, inúmeros convênios com outros cursos, né? Correto. Lá no prédio no núcleo de prática jurídica, por exemplo, ali é um ambiente multicultural, né? Um ambiente em que existe uma aproximação do direito com outras áreas, e isso é um reflexo direto dessa formação também propedêutica do direito, que lhe é condição de possibilidade. Concordo. Eu penso da seguinte forma atualmente. Nós temos, pegando um exemplo prático, a sociologia geral e a sociologia jurídica, né? A parte geral da sociologia, a parte jurídica, que é o estudo do direito com viés sociológico, né? Penso que algumas disciplinas elas pudessem ser recortadas em momentos diferentes hoje da vida do ensino do direito. A experiência nos levou a pensar assim pela dificuldade que nós temos justamente de aproximar certas disciplinas do viés prático do direito. Nós estamos aí sempre procurando nos aprimorar, isso é uma característica do nosso curso. Eu que sou egresso do curso, percebo desde sempre o empenho da coordenação em tentar levar melhorias para o ensino, pesquisa e extensão. Já faz um ano que nós procuramos a nossa mudança no quadro curricular, né? A nossa, como fugiu a palavra agora? Matriz curricular, mudança da matriz curricular. E estamos trabalhando já com a disciplina de Sociologia Geral ao lado da Jurídica. Como eu penso hoje em dia que poderemos repensá-la no futuro, quando houver outras possibilidades de refazermos a matriz curricular. A Sociologia Jurídica, eu penso que ela esteja muito próxima do que nós fazemos atualmente com a psicologia aplicada ao direito, a psicologia jurídica, como alguns cursos chamam. Fez muita diferença na minha formação, acredito, e faz muita diferença no núcleo de prática jurídica, a presença dos psicólogos, como a gente tem, né, nesse ambiente, assim como dos assistentes sociais que são chamados, né? O que eu penso? Com o desenrolar do ensino no direito, os casos práticos vão surgindo. E a partir dessa realidade prática se pode pensar sociologicamente. Então, como eu defenderia hoje, professor, até as nossas próximas discussões em nível de Unifra, a possibilidade de trabalharmos essas disciplinas? Novamente repensarmos a posição dos conteúdos. Claro. De repente, deixando 2 períodos introdutórios de Sociologia Geral, retomando a Sociologia Jurídica no momento posterior do curso, ao lado da Psicologia, são coisas que poderemos dialogar no futuro. Isso é uma proposta já, eu acho assim, meio
baseada na vida prática, profissional que eu tenho tido, devido à dificuldade que nós temos de aproximar certos conteúdos, então, da vida prática do acadêmico. Cito como exemplo os textos que nós temos trabalhado, né? O Eugen Ehrlich, né? Que é um autor da sociologia jurídica. É muito interessante você ver como ele, lá na Áustria do século XX, do início do século XX, pensava questões relacionadas ao regime de bens, né, no casamento, pensava em questões contratuais relacionadas ao contrato agrário, por exemplo, fazia críticas da dificuldade que você tinha de se aproximar o direito da vida cultural, da vida social de certas pessoas. E creio que atualmente seja possível fazermos esse resgate da importância de uma discussão teórica quando os alunos já recebem certas informações no curso de Direito e na sua vida prática. A teoria do Estado, ela tem uma peculiaridade, como o senhor salienta aqui. Eu acho que está muito bem adequada a esse viés propedêutico propriamente. Por quê? Porque ela serve como uma base da teoria da Constituição, uma base para o direito constitucional. Ela nos dá um esqueleto do Estado que pode ser repensado ao longo do tempo, né, em cada uma das disciplinas teórico-práticas do curso de Direito. Uma outra situação que eu salientaria é a importância também da antropologia geral, uma antropologia voltada às questões socioculturais, porque nós possuímos aqui como característica de todo o Centro Universitário Franciscano um diálogo com a antropologia filosófica, né, através da disciplina de antropologia e cosmovisão franciscana. Mas a antropologia social, a antropologia cultural, ao lado do direito, ela nos fornece um espaço de pesquisa, ensino e extensão muito rico, inclusive no ponto de vista prático do direito. As questões que hoje estão relacionadas às comunidades quilombolas, comunidades indígenas, a questão das migrações do imigrante no mundo cada vez mais globalizado, elas são estudadas com afinco pela antropologia, que é uma disciplina que se dedica ao espaço cultural, sociocultural. Então, o fornecimento também de disciplinas que sejam optativas ao longo do curso, de forma que os futuros profissionais possam, a partir da sua realidade individual, daquilo que querem fazer com o curso de Direito, que eles querem trabalhar, também pode ser algo que nós, ao longo do tempo, venhamos a desenvolver. Existe uma tradição que o direito está inserido, né? Uma tradição que remonta lá a Roma Antiga, tanto é que o nosso direito aí é fruto da tradição romano-canônica, né? Que tem muito a ver com isso que tu estás dizendo. E eu quero enfrentar essa questão contigo de uma tradição jurídica que sustenta o estado da arte das disciplinas propedêuticas no segundo bloco. Pode ser, certo, professor? Coisa de 30 segundos, aí a gente já retoma. Isso? Certo. Então, fique ligado, fique conosco, nós já retornamos, é super rápido, 30 segundos. Um telejornal que compartilha com você o conhecimento e as atividades de especialistas que atuam na vida acadêmica. Esse é o Jornal da Unifra, um programa que informa as ações desenvolvidas pelos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Jornal da Unifra, sempre de segunda a sábado, às 6h35, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Não deixe de mandar as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que nós temos atendido a todas as solicitações que nos têm sido feitas. Confesso que recebemos vários e-mails, com sugestões de temas, de convidados e, na medida do possível, estamos dando conta, né, das solicitações que estão sendo feitas. Então, direito@unifra.br, não deixe de contribuir. Prova disso é a presença hoje do professor Marcos Palermo aqui, professor do curso de Direito. Falávamos no final daquele primeiro bloco, professor, sobre... Na verdade, eu quis lhe provocar, em razão da tradição que o direito está inserido. Porque é uma tradição essa que, por N justificativas, como uma forma
em que se processa o ensino jurídico ali, principalmente nas primeiras universidades, aí século XI, XII, XIII, né, o início de tudo, nós temos uma formação jurídica mais voltada para os concursos públicos, né, mais reprodutora do sentido das coisas, filosoficamente, vamos denominar assim. Até que ponto tu achas que essa formação preparatória para concurso, em que em alguma medida o direito fica endurecido, fica petrificado ali, isso não deixa de ser um obstáculo para que as propedêuticas, claro, para nós professores a gente sabe que não isso, mas principalmente para os alunos, para que as propedêuticas elas assumam o lugar que nós, depois, né, que nos formamos e que nos capacitamos, a gente consegue compreender o importante lugar que elas ocupam. Correto. Com certeza, essa cultura concurseira, né, que ao longo do tempo tem se desenvolvido, infelizmente no Brasil, mas que eu acredito que vários autores já têm se insurgido contra ela, prejudicaram a aceitação, prejudicaram a visualização dessas disciplinas como disciplinas importantes no eixo formador do jurista. Nem sempre foi assim. Também nós temos que salientar, né, o tempo com o qual nós estamos lidando. Como o senhor bem falou, o estudo do direito ele começa muito cedo na formação das universidades europeias. Né? Quando as disciplinas que hoje nós consideramos propedêuticas, né, como a sociologia, a antropologia, a ciência política, elas começam a se formar, elas têm a sua criação no transcurso do século XIX para o século XX, já existia o estudo do direito em universidades. E num período de tempo, inclusive, né, se pensou que o direito nada mais seria do que uma técnica. Né? Alguns autores defendiam isso. O direito não teria uma ciência própria para si, não seria objeto de uma ciência própria. Ele seria um servo, por exemplo, da sociologia. Talvez por isso a gente entenda hoje a opinião de juristas como Kelsen, por exemplo, na tentativa, né, de uma emancipação de uma ciência do direito, né, um recorte para o que realmente, efetivamente, seria uma ciência do direito. O que nós perdemos nesse momento? O espaço do diálogo, o fechamento das disciplinas em mundos próprios e, ao longo do tempo também, uma massiva pressão, inclusive, do mercado, né, para que se colocasse mais profissionais para fora das universidades já formados, atendendo aí às exigências de concursos, de provas, que não necessariamente tocam em questões relacionadas a uma reflexão, né, sobre a vida social. O que me parece, professor, assim, que deve ficar devidamente esclarecido, é que o direito é totalmente dependente dessas disciplinas. Ele é totalmente dependente da sociologia geral, da sociologia jurídica, da antropologia, da filosofia. Nós, no direito, o senhor sabe muito bem disso, nós costumamos tradicionalmente a utilizar expressões que elas não são forjadas no mundo jurídico. As pessoas a todo momento, né, no mundo da vida jurídica, falam, por exemplo, em verdade, em justiça. Se as pessoas forem atrás das palavras, elas não vão encontrar o significado no mundo jurídico. Correto. E são palavras que aparecem a toda hora, inclusive, né? A palavra justiça é uma palavra de jargão popular. A palavra verdade é uma palavra que aparece na literatura de forma massiva, né? Maciça. Então são palavras que não têm um viés jurídico, elas não têm viés jurídico, né? O berço delas é filosófico e nós menosprezamos no mundo jurídico a relação do direito com essas outras ciências. Claro, nós, né, tradicionalmente menosprezamos, esse é um quadro que registra-se aqui no curso de Direito da Unifra, a gente tenta superar. Com certeza, né? Inclusive trazendo até palestrantes que atuam nessas áreas. Eu me lembrava de um caso prático agora, quando o senhor falava de questões como a verdade, a justiça. Né? Pensemos numa questão que envolva, por exemplo, como eu disse agora há pouco, as comunidades quilombolas, né? Nós temos uma questão que envolva lá o Ministério Público da União, advogados, possíveis fazendeiros que estejam aí disputando determinada área, que é considerada aí ou não uma de comunidade tradicional. Ali nós teremos um problema social
que vai ser enfrentado pelo direito. Mas eu lembrava dos exemplos aqui da antropologia. O que é um quilombo, né? Nós estamos utilizando uma palavra, mas essa categoria existe para o direito? Como nós podemos defini-la juridicamente? Então, eu citei um caso prático agora, né, de algo que poderia dar ensejo a uma ação, né, judicial, mas para que a gente pense na necessidade desse diálogo. Da mesma forma, poderíamos pensar em várias outras situações que corriqueiramente acabam tocando a vida do profissional do direito. As mudanças que nós temos hoje na concepção de família, a questão do gênero, do combate à discriminação étnica, né? Nós temos então várias faces que podem ilustrar como é difícil essa vida do operador do direito, sei que é um termo que muitos preferem não utilizar, mas que ainda está no jargão das universidades, né? Sem contato, né, com essas disciplinas. E a dificuldade ela é maior quanto mais se despreza a relação do direito com as outras ciências, principalmente dessas que nós estamos comentando aqui. Aqueles exemplos não, aquelas afirmações eu lembro lá do penal, né, da verdade real e da verdade formal, né, que é uma coisa que tradicionalmente se trabalha muito com isso e não é o tipo de discussão que não sobrevive a 30 segundos, né, diante de uma crítica filosófica, por exemplo, que a própria filosofia já investiga a questão da verdade de uma forma muito mais aprofundada e nós temos aqui ainda, né, aquela percepção de trabalhar com esses conceitos de forma superficializada e claro que isso acaba depois refletindo no universo real do mundo jurídico, aí não, né, o real em termos de processual, por exemplo, em decisões judiciais reais. Correto. Eu até, quando o senhor falava nisso, me lembrava dos votos, né, de ministros, desembargadores, da formação dos acórdãos, né? Eu sempre procuro salientar nas minhas disciplinas a necessidade de um voto bem fundamentado. E um voto bem fundamentado, ele necessariamente vai ter que nos fornecer uma aula, né, sobre a realidade social na qual ele está inserido. Nós não podemos brincar com as palavras. Não podemos brincar com a sociedade, porque ali estão vidas humanas, né, sendo tocadas. E é por isso também que uma outra situação muito constrangedora para quem é da área de ciências humanas e lida com as ciências sociais aplicadas acaba aparecendo. É que na vida docente eu tenho detectado também uma certa prática de negação, né, dessas disciplinas, como se elas fossem necessariamente ligadas a uma ideologia política em específico, ou a uma parte do espectro político em específico. Isso tem sido muito falado no Brasil como uma forma de desmerecer tanto o que essas disciplinas podem fornecer em termos de conhecimento, quanto os próprios profissionais, a esses sim aí ligados, né, por vezes a partir do X ou Y, né, no sentido de desconstruir o lugar da fala, de desconstruir também o lugar da importância dessas disciplinas. Podemos pensar o seguinte, então, aqui. Existem autores que militariam, né, num campo do espectro político de direita, como existem autores que militam em outro campo. Isso é uma coisa tradicional. Poderíamos pensar, então, que talvez a academia brasileira tenha se voltado mais a certos autores e menos a outros. Poderíamos, então, resgatar a importância desses autores. E por isso dizia, a necessidade que nós temos de enxergar as disciplinas com um certo grau de independência, um certo grau de emancipação frente ao direito também, por ter um campo específico de atuação. Dentro da ciência política, um outro viés, né, já que nós falamos da sociologia, falamos da antropologia aqui pela minha área de formação, podemos pensar nos estudos legislativos. Existe um país que possui uma tradição já de um presidencialismo, de coalizão, por exemplo, um país que enfrenta questões como a da corrupção, ele vai ter que, em algum tempo,
dialogar com a ciência da política, pensando no que essa ciência pode trazer. E nós, dentro dos cursos de Direito, seremos instigados a isso. Eu creio que até naturalmente, para que possamos pensar em como ajudar a sociedade a resolver os seus problemas, né? Nessa ideia que eu trago aqui, eu penso também que um resgate do que é o Brasil por essas disciplinas seja muito importante. Porque nós trabalhamos com muitos autores de fora, nós trabalhamos com muitas realidades que foram gestadas, foram pensadas para explicar problemas que não nasceram no Brasil. Caso da teoria do Estado, a minha disciplina. Eu tenho procurado, ao longo do tempo, trazer a realidade brasileira para dentro de contextos, né, que foram gestados fora da nossa realidade. Liberalismo no Brasil tem uma conotação. A ideia socialista na América Latina, no Brasil, também assumiu peculiaridades. Então, necessita-se pensar em aproximar essa realidade para a realidade brasileira, para um mundo que é globalizado, mas que também tem as suas particularidades nacionais. Agora, essa conversa foi muito interessante para a gente traçar principalmente o quadro de importância dessas disciplinas para qualquer curso, né? E deixar bem claro para o nosso telespectador que aqui no curso de Direito da Unifra a gente se preocupa e de forma bastante demasiada, porque realmente é a base, né? A base constitutiva. Mas, Marcos, diante disso, eu gostaria de agradecer a tua presença, te parabenizar pelo trabalho de tantos anos aqui. Portas abertas sempre do estúdio para ti. Obrigado. E já fica convidado para uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço e terei prazer em retornar. Agradecemos você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!